Salve, salve, galerinha. Thiago dos Santos aqui. E a gente está começando mais um episódio que vai ser interessante, para não dizer outras coisas. Mas vou começar aqui falando da nossa queridinha, nossa patrocinadora, ó, Mato Dentro, direto de São Luís do Paraitinga. Se for maior de 18 anos e dirige, não bebe. E se você bebe, não dirija. Menor de 18 anos, nem precisa falar, né, mano? Dá linha, passa longe. E é isso. E sem esquecer também de outro recadinho importante pra gente. Aqui embaixo, aqui, ó. Se liga. Agora foi no tempo, hein? Apoia-se. Entra lá e ajuda a gente a fazer esse projeto seguir em frente aí, que vai ser muito bom pra vocês, sobretudo pra nós, claro. Com certeza. Não é não? Tá pesando no bolso, gente. A gente é CLT, não vamos esquecer disso aí. Inclusive, a gente vai discutir um pouco sobre a CLT. Escala fez por um, vamos trabalhar sobre isso aí, gente. Gente, ó, bom dia, Vitinho na voz, tamo junto, mais um dia pra vocês. Não se inscreva, inscreva-se primeiro, Luquinha. Se inscrever no canal, segue a gente, nunca sei qual é a minha câmera, segue a gente nas redes sociais. Tamo junto demais, gente. Obrigado pelo fortalecimento, tanto no Instagram, quanto em todo mundo que comenta, compartilha, todo mundo que deixa o like, todo mundo que curte a gente. Então, de verdade, sempre muito obrigado mesmo. E Chá de Pinheirinho, Luquinha? Chá de Pinheirinho, tá aqui no canto aqui, esse moleque faz essa magia aí acontecer na tela. Então, se você tá vendo esse QR Code aí, é esse moleque esquisito que põe esse QR Code ali, tá? Luquinha, Chá de Pinheirinho, tá na tela, chega junto, valeu, Dani. Tamo junto demais, muito obrigado pelo fortalecimento também, cara. Caramba, acertou, hein, velho? Nossa. Sem ficar perdido, você acertou as Aqui, ó, posições é porque aqui. agora eu já sei que ele coloca nessa mão aqui, ó. E quando eu quero também ele põe nessa aqui, ó. Aí coisa Mentira. faz desenha um ponto com a caneta, assim, pra você saber. O que tá Eu com sei que desenho é ao todas as lado. mãos, a mão que não é a do meu relógio é a que eu tenho que subir, então. É isso. É porque o Victor tem problema com direita e esquerda, mano. É Sou crítico isso. muito ruim, E é muito Muita gente com isso. problema de direito e Não, esquerda e no é ele quem Brasil hoje. dirige. De nós dois aqui, geralmente é ele quem Acho que essa dirige. frase teve. Tô sentindo, não sei se você pegou. É, eu peguei. Você pegou esse sentido aí. Mas. O nosso episódio é um pouquinho diferente do habitual que a gente faz, levando sob circunstâncias da fase que a gente tá no ano, e que é muito importante pra gente, pra geral como um todo, né? Sim. E aí a gente tá aqui hoje com o nosso, sei lá, como é que eu posso dizer, né? Uma Professor? pessoa importante, é uma pessoa importante de várias perspectivas, mas eu vou deixar ele falar um pouquinho, se apresentar, né não? Professor Wilson Cabral, né? É. Palmas, tem que ter palmas. Opa. Tem que ter palma. Vamos lá. A claque tá legal, hein? Interessante. Ô, Luca, a gente não tinha isso no nosso podcast, não. Aliás, pra onde que é o ponto aqui? Não, aqui o Luquinha faz essa magia. Tudo que acontece é. aqui, todo mundo que vê na tela é o Luquinha que faz essa magia que Tá acontecer. certo, tá certo. A gente só é dois bestas falando mesmo. Vamos contratar essa magia também. Ah, isso aí é Gostei disso aqui, ó. Isso aí é Ó, coisa Isso diferenciada. aqui eu não faço É. nunca, ó, tá aqui. Não, tem que escrever, tem que se escrever. Legal. Isso é importante, é o fruto do nosso trabalho tá aí, né? Então, Sim, sim. Sim, bacana. Bom, sou o professor Wilson Cabral, atualmente candidato a prefeito de São José dos Campos, né? E estamos aí para um bate-papo sobre o que a gente pensa para o plano de governo, mas também sobre o que vocês quiserem conversar. acho que o senhor já Né? começou bem, com a frase bem legal, que é muita gente nesse Brasil tem problema com direita e esquerda. Acho que já começou legal. É, sim, de fato. Quem pegou, pegou, não é só pra quem dirige, mas é isso aí. Ô, professor, se o senhor quiser, assim, pra que as pessoas te conheçam, falar sobre a sua trajetória e por que que a gente tá te chamando de professor, né? Primeiramente. Vamos lá. Então, sou Wilson Cabral, originalmente. Eu sou natural de Goiânia, mas moro em São José dos Campos, vivo aqui há 28 anos. Cheguei aqui de passagem. Cheguei aqui em 96 para ficar 2 anos para fazer um mestrado no INPE. Caraca. Eu sou formado em oceanografia no Rio Grande do Sul. Então, vim do Rio Grande do Sul para cá. Ao mesmo tempo, era funcionário da Caixa Econômica Federal, então também vim transferido. Eu fiz o curso de graduação trabalhando. Caramba. É um curso integral, eu trabalhava à noite, que era o que possibilitou que eu fosse para o Rio Grande do Sul e conseguisse fazer o curso que eu sonhava, né? Bom, eu vim para São José dos Campos, vim transferido da Caixa também, estava trabalhando aqui e fazendo mestrado no INPE, em sensoriamento remoto. E aí surgiu o concurso no ITA para professor. Eu prestei o concurso, passei, foi um dos concursos mais concorridos à época. Então foi muito interessante esse processo. Eu já queria ser professor numa universidade federal. Esse seria o meu primeiro teste. E deu certo e foi muito bom.
E desde então, por isso você me chamou de professor. De tá? professor. Desde então, eu sou professor no ITA, desde 97 para 98. E lido com um tema que é muito importante para as pessoas e para a cidade, desde o início lá no ITA, que é meio ambiente. Então, eu entrei no ITA para dar aulas na área de engenharia ambiental, de meio ambiente, para os formandos do ITA, para engenheirandos do ITA, para alunos de engenharia dos 5, antes 5, hoje 6 cursos, né? Então, todos os alunos do ITA, de 98 para cá, com exceção de 2 ou 3 anos, ou porque eu estava fora fazendo pós-doc e tal, tiveram aulas comigo, né? Nessa área, nessa temática ambiental. E aí eu fiz um doutorado, pensando já nessa formação que eu estava trabalhando com os alunos do ITA, eu ia fazer um doutorado em ecologia. Mas aí eu pensei, não, um dos problemas que eu tinha quando eu comecei a dar aula no ITA é o seguinte: boa parte dos alunos se formavam e iam trabalhar no mercado financeiro. Né? E isso para nós é uma dificuldade, né? Você formar um engenheiro que depois vai para o mercado financeiro. Depois eu comecei a entender um pouco melhor esse mecanismo e até, de certa forma, concordar em parte com ele. Mas o fato é que eu pensei, se eu fizer ecologia, eu vou estar trabalhando com uma área que para os alunos é muito etérea, né? Ecologia para um engenheiro. Aí eu falei, vou fazer uma ponte, eu vou fazer um doutorado em economia, já que eles vão muito para o mercado financeiro, vou fazer um doutorado em economia e puxar essa formação para meio ambiente. Então, economia ambiental, economia ecológica. Caramba. Então, essa foi o meu doutorado. Usou a ciência para fazer ciência. E aí, para dar ciência, né? Exato. Sim. aos Exato. alunos, né? E isso foi interessante, porque aí eu consegui atrair um pouco mais a atenção deles, porque você lida com economia, você fala da questão financeira envolvida, né, nas avaliações ambientais, você Hoje fala até de... tem uma galera da engenharia que até fala mais sobre sustentabilidade, essas coisas. Então, quando você fala em sustentabilidade, tem um ramo agora que ganhou peso, que é a economia ambiental e a Sim. economia ecológica. Né? Então, uma dos pressupostos é o seguinte, é que água. Por que a água é tão barata? Né? Por que a gente desperdiça tanto água? Porque ela é barata, ela não tem preço, né? E, por exemplo, quando você paga uma conta de água, hoje, você não está pagando pela água em si. Você está pagando pelo serviço de provimento da água. O serviço é o quê? É a bomba que tira a água do rio, é o tratamento e a distribuição lá para sua torneira. Né? É isso que você está pagando, o serviço que gerou isso. A água em si você não paga. E aí você se dá o luxo de desperdiçar. Quem pode se dar o luxo, né? E desperdiça, a gente desperdiça muita água. Só na tubulação a gente perde quase 40% da água. Né? E por quê? Porque não tem um preço, não tem um valor, você não atribui valor. Né? Essa é uma corrente, né, que defende que se você definisse um preço, que pode ser um preço público para a água, e todo mundo fosse obrigado a pagar por esse preço, aí você começaria a valorizar mais. Né? Isso acontece com boa parte dos bens ambientais, do ar, a qualidade do ar, das florestas, das áreas protegidas, das áreas verdes, enfim, das árvores. A gente atribui pouco valor porque a gente não percebe esse valor no dia a dia. Eu acho também que o ideal de desperdício das pessoas tem a ver com aquele negócio que as pessoas têm mais medo de, sei lá, de picada de aranha, por exemplo, do que morrer pelo meio ambiente estar ruim. Por quê? Porque a aranha a gente vê na televisão, assusta, sabe que é dolorido, sabe que pode matar, só que a gente tem pouco contato com a aranha, a gente que mora na cidade. Agora, o meio ambiente é uma coisa que leva um certo tempo, né? Vai aos poucos degradando e vem a fazer mal pra gente. Então a galera meio que, tipo, não vê não tem essa noção de que vai fazer mal o desperdício. É exatamente isso. A água, por exemplo, a gente sim. toma diretamente pelo menos uns 2 litros de água por dia. Isso quando a gente não vê a galera em dia de chuva jogando folha, jogando com a mangueira, tirando a folha da calçada, Pois né? é. E o que acontece hoje, essa água, mesmo a potável, que a Sabesp, aqui no caso de São José dos Campos, trata e coloca na nossa torneira, ela é cheia de outras coisas que a gente não vê. Sim. E está bebendo. Por exemplo, tem uma quantidade de hormônio, de antibiótico, está aqui, que ele não é retirado no tratamento.
porque ele é muito pequeno, vamos chamar assim, ele é tão pequeno que não tem, você precisaria de um tratamento mais avançado, mais caro, inclusive, para tirar. Então você está tomando doses diárias, ainda que muito pequenas, de antibiótico, de hormônio, de uma série de outras coisas, a gente chama de novos poluentes, e não sabe. E isso tem um impacto para a saúde, né? Então a gente toma uma carga, por exemplo, de hormonal muito grande na água e não sabe. Não tem. Agora, tem muito poucas pesquisas também que fazem o acompanhamento disso. Então, esse é um problema. Quanto isso, essa carga de hormônio, por exemplo, na água, está gerando de problemas na saúde pública? A gente vê aí o aumento de casos de câncer, por exemplo, nos últimos 20, 30 anos. Sim. Então, com certeza. Você já está fazendo uma associação. É, Poluição atmosférica. então. É a mesma coisa. Que a gente. Eu falo muitas vezes que São José tem um ar muito poluído. As pessoas, não sinto, né? Por quê? Porque tá muito associado com o que vê. Sim, Então, tem quando que ele tá aquela pega uma fumaça do preta, caminhão, né? né? Aquela fumaça preta do caminhão que solta, isso é poluição. De um modo geral, o resto dos poluentes que a gente tem aqui não são perceptíveis a olho nu. A gente não consegue ver. Um dos piores é o ozônio, né? O ozônio é uma substância, O3, né? São 3 moléculas Oxigênio. 3 átomos de oxigênio. O que acontece? Ele é altamente oxidante. O que é oxidante? Ele oxida, ele desgasta, por exemplo, mucosa. Tudo a pele, você passa ozônio direto na pele, você vai ter uma descamação, você vai ter um problema aqui. Quando a gente respira o ar com ozônio, isso vai afetar nosso aparelho respiratório. Isso vai lá para o nível nem tem dos mucosa. pulmões. Exatamente. A mucosa é todo o tecido interno, né? Uhum. E aí vai deteriorando isso aí. Isso gera asma, bronquite, fora os mais simples, rinite, né? São José dos Campos, por exemplo, é muito raro você encontrar uma pessoa que não tem algum tipo de problema respiratório. Mas as pessoas não associam, isso é porque é poluído. Elas acham que é porque o clima aqui é assim. Ou porque clima andou descalço, descalço, Fria, né? quente e tal. Enfim. Infelizmente. Por quê? Porque se soubessem o quanto é poluído, talvez lutassem mais para que o poder público, né, trabalhasse para reduzir essa poluição. É porque também eu acho que as pessoas têm muita dificuldade de pensar a longo prazo, né? Assim, hoje em dia o mundo é muito imediatista. Então ninguém vai pensar, tipo, pô, eu tô respirando esse ar aqui, hoje com 20 anos eu tô respirando esse ar. Tá ruim, mas eu tenho 20 anos. Mas aqui quando eu tiver 80 anos, eu vou respirar esse mesmo ar, já vai ser difícil, porque meu pulmão já não vai conseguir e aí os entra um alvéolos vão pensamento. estar bem diferente do que tá agora. E nesse ponto também dá pra conversar que entra um pensamento muito individualista. Sim. Tipo, hoje eu tenho 20 anos, daqui a um tempo eu vou ter 80. Só que, tipo, quando eu tiver 80, eu já tô mais próximo do meu fim. Então, tipo assim, beleza, a minha vida já passou, já fiz tudo que eu tinha pra fazer. Mas e a geração que veio depois? Então, tipo, a gente tem que fazer pensando nessa galera também. Vocês estão falando aí, né, numa conversa quase informal, uma série de conceitos que a gente trabalha quando fala de sustentabilidade, Né? né? Que é o curto prazismo de um lado, que é tudo muito para hoje, para ontem, né? E aí você esquece de que você tem que estabelecer uma janela para o futuro, né? Se não o seu futuro, o futuro dos teus filhos, dos teus netos, enfim. Então é bem por aí. Tentar garantir pelo menos que essa galerinha tenha um pouco de acesso do mesmo jeito que a gente teve. Eu sei que não vai ser igual o que a gente teve, e do mesmo jeito que o que eu acesso hoje não é igual ao do meu pai, mas tentar garantir pelo menos o mínimo, né? Que vai existir. Inclusive, eu ainda tento, né, a minha geração, a minha geração perdeu, né? Ou seja, perdemos a batalha da proteção, do equilíbrio ecossistêmico e tal. Mas há alguns que ainda insistem que não, a gente ainda pode deixar um legado, a gente ainda pode deixar uma. Né? Aqui em São José dos Campos, por exemplo, na nossa proposta, inclusive, tem isso, de renaturalizar rios. O que é renaturalizar rio? É exatamente o que o nome diz, tornar o rio natural como ele era antes, né, na melhor condição possível. Né? E lógico, dentro agora de um contexto urbano, muitas vezes, mas na melhor condição possível. Sim. Por quê? É resgatar um pouco dessa perda que a gente teve e que a gente pode talvez deixar melhor. Tornar o Rio Paraíba navegável é um desses propósitos. Então a gente hoje dá as costas para o rio. De modo geral, as cidades fazem isso aqui no Brasil. Algumas já conseguem olhar com um pouco mais de propriedade, mas de modo geral a gente dá as costas. Eu perguntei nas ruas aí
muitos aqui em São José não conhecem o Rio Paraíba do Sul. Vocês acreditam nisso? Uhum. Quando passam, às vezes fala assim, "Não, você passou naquela ponte, lá você mora lá no. Ah, eu passo lá. Aquele é o Rio Paraíba. Ah, não sabia que era o Rio Paraíba do Sul, né? Então, mas muitos não conhecem mesmo, não conhecem nem de conhecer, Nem de de ter saber a visão localização, do nem rio nada. em si, né? O Então, rio esse é um. é só o rio mais Isso, importante da isso região. mostra um caráter de exclusão também, né? É, Que tem está ligado à mobilidade. E Né? tem a ver também, acho que, tipo, de terceirizar a culpa, né? De achar que, por exemplo, não fui eu que poluí o Rio Paraíba e também não sou eu que vou limpar, né? Deixa pros outros, deixa pro governo, deixa pra prefeitura. Esse é um sentimento que a gente. É aquele sentimento que a gente tenta evitar na comunicação científica, que é o seguinte: você oferece tanto impacto que a pessoa fala, então não consigo resolver. Tipo assim, eu não dou conta disso. E aí meio que se acomoda, entendeu? Porque eu não dou conta mesmo, não vou conseguir fazer e paciência. Mas aí eu acho que, de novo, é culpa do individualismo, né? De achar que só pensar em si e não sou eu que vou resolver e também não sou eu e não fui eu quem causou. Uhum. Só que acho que tem que tirar um pouco esse estigma, né? E começar a pensar, vamos chamar o amiguinho do lado ali e falar, tentar fazer um serviço comunitário, né? Coletivo, né? Coletivo, isso. Sim, acho válido. E Tem esse aspecto do individualismo, né? Nós vivemos numa sociedade que valoriza, né, que o individual em detrimento do coletivo, mas a gente tem inclusive que trabalhar na contracorrente desse movimento, ou seja, de começar a valorizar o coletivo, a cooperação, mais do que a competição. Isso está dentro do pressuposto da sustentabilidade, inclusive. Mas tem também esse sentimento da incompetência, tá? Ou da incapacidade. Ah, como é que elas vão. O Tietê, vamos pensar num ícone mais. O Rio Tietê. Como é que eu vou despoluir o Rio Tietê? É um negócio tão poluído que então, já tá tanto eu tempo lá, meio né? largo mão, entendeu? Daquele jeito. Tem esse sentimento, tipo assim, não tem o que fazer. Né? E nós, em São José dos Campos, a gente tem muito o que fazer. Tá? Então, dá para fazer muito ainda. E dá para, por exemplo, um dia a gente sonhar com nadar no Rio Paraíba do Sul. Olha que beleza, aquele rio é lindo. O Rio Paraíba do Sul é lindo. Vocês já tiveram a oportunidade de descer por Eu dentro ainda dele? Não. Não. Eu os convido. Né? Nós fizemos uma descida com o Pedro Oliva. Oi, Pedro. Eu lembro Tudo bem, que, Pedro? eu lembro que há uns anos atrás Abração mesmo aí. tinha. Há uns anos atrás tinha alguns eventos assim de canoagem. Isso. O Pedro E- Oliva é um canoísta, recordista mundial, né? Ex-recordista mundial em descida de cachoeira. Você tá É doido. fantástico. Ele desceu acho que 40 metros. Você tá Imagina uma doido. cachoeira de 40 metros. É Eu um não- prédio de. Eu não chego nem na beirada que um dirá prédio descer. de 20 para 30 Você andares. tá doido. Caraca. Eu tenho um certo problema É, com a altura. lá no Mato Grosso. E aí ganhou o recorde mundial. Hoje o americano parece que bateu com 50 metros. Imagina, um negócio, né? Mas ele desceu com a gente. Ele também é um entusiasta da ideia da gente voltar os olhos para o Rio. Né? Então a gente desceu um grupo para esse grupo entender o que é isso, o que é a dinâmica do Rio, como ele é bonito, como ele precisa de cuidado, como a gente pode, inclusive, melhorar esse aspecto e tornar esse eixo navegável que vai trazer, inclusive, uma coisa bacana para a população. Quem fizer uma viagem, quem fizer um percurso de transporte urbano, parte pelo Rio, ele vai mudar o olhar, ele vai Com mudar a certeza. cabeça, ele vai se perspectiva. encontrar. Outra perspectiva. É, se reconectar com a natureza, né? Isso é muito bom. Sim. Isso é muito A bom. gente, nós somos seres coletivos, né? A gente não nasceu pra viver sozinho, não, gente. Nem é tão bom que a gente fique tão sozinho assim. Então, eu acho que a gente pode tentar essa proposta. Acho que é uma proposta válida, inclusive. Mas vamos lá, eu tô convidando vocês dois mesmo. Eu tava esperando isso. Só que é o seguinte, o Pedro agora ele quer, porque a gente entrou nos dois trechos entre cachoeiras, entre corredeiras. Tem uma corredeira Não, lá aí- na Rua aí- Nova e uma corredeira lá embaixo do Não, alto aí, da vamos, ponte. aí vamos com calma também, Ou né, seja, professor? a navegação que a gente está propondo é entre essas corredeiras. Não, mas- Para não ter que fazer nenhuma intervenção muito dura no rio. Mas o que o Pedro quer é descer a corredeira. Pra não fazer muito esforço também, né? Não, deixa ele descer mais, eu tô de boa. Professor, e achei interessante também o fato de você, na questão do seu doutorado e na sua graduação, você trazer esse olhar do ambiente para a engenharia. Porque a gente pensa na engenharia como um negócio muito mecânico, todo engessado, todo. E aí você coloca uma parte mais, sei lá, mais de amorzinho, assim, mais humana, mais fofinha dentro da engenharia, porque a galera acha que engenheiro é só subir prédio.
Gostei aqui do fofinho. É, pô. Pois é, a galera acha que engenheiro é só subir prédio e é isso. É só bagulho, tipo. É só número, né? É, número, fórmula de Bhaskara e os caramba. E aí, de repente, você chega Peraí, com o engenheiro ambiente. usa? Alguém usa isso? Não, tô Alguém usa. brincadeira. E aí você chega com a questão do ambiente, pô, é muito. A galera da engenharia que tá pensando ali, pô, vou só fazer meus cálculos ali, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, eu vou falar, não, mas eu acho que eu vou plantar uma planchinha aqui nesse meio desse prédio aqui, talvez. Acho que, principalmente agora que a galera anda muito fazendo jardim vertical, faz muito a galera da engenharia, faz umas paradas bem maneiras, assim, eu acho válido, porque dá pra mesclar essa. Não é só, É. só subir prédio, não, subir Tem, parede. tem uma área agora que está se dedicando para o que a gente chama de soluções baseadas na natureza. E assim, você falou bem, quando a gente pensa em engenharia, especialmente na cidade, na construção civil, né, engenharia civil, Sim. você pensa em obra, pensa em prédio, A né, galera pensa em ponte. faz pensa em- engenharia achando que vai ganhar dinheiro com isso, né? Não, e inclusive. é importante, é uma formação, você teve uma formação técnica para isso, porém, inclusive uma coisa que a gente tenta trazer para os alunos é elevar a visão, é ter uma visão mais sistêmica. Por quê? Porque às vezes a solução pode vir de algo que não exija uma infraestrutura ou uma estrutura que envolva uma obra de engenharia, uma obra de arte. Na engenharia, o pessoal chama ponte, viaduto e tal de obras de arte. Então, às vezes você tem uma solução para mobilidade que não envolva uma obra, que envolva, por exemplo, uma mudança simples de conceito. Eu vou dar um exemplozinho. Nós temos aqui várias escolas que em torno, aliás, tem áreas que concentram escolas, e em torno dessas áreas você tem um congestionamento de veículos nos dois momentos de pico. De manhã cedo, manhã e de 7h30 e tal, e a meio-dia e meia, 1h, por conta das pessoas que vão pegar os filhos na escola. Boa parte desse público mora nas redondezas. No entanto, pega o carro para levar o filho na escola, pega o carro para ir buscar o filho na escola. Por que que eles fazem isso? Porque eles têm uma percepção de segurança que diz, não, meu filho não pode ir sozinho para a escola. Daria para o filho ir a pé. Mas não dá porque... Ou até mesmo o pai ir junto, né? Que poderia ir junto a pé. Mas até isso, né? Não é só para a criança ir a pé que ele sente inseguro. Ele sente inseguro de andar sozinho de na andar rua, de andar na sozinho. rua e É, tal, que enfim. Por vários motivos. Entendo seu conceito. Né? Isso em São José dos Campos, que, segundo o governo, é uma cidade bem segura. Bem segura. Né? A gente sabe que não, a gente tem os indicadores que mostram exatamente o oposto, que, pelo contrário, sob alguns indicadores está piorando, né? Os números, né, que indicam violência e tal, Paraná. Mas olha, tem até uma curiosidade. Hoje, você diminuiu o número de homicídios em São José dos Campos. Diminuiu no Brasil inteiro, tá? Mas São José também tá. Então tá decadente. Nos últimos 4 anos ela caiu, o número de homicídios. No entanto, aumentou, na mesma proporção, o número de vítimas fatais no trânsito em São José dos Campos. E hoje, o que tem de vítimas fatais no trânsito, hoje, 2020, o último dado, 2023, é maior do que o de homicídios há 4 anos atrás, que está decadente. Ou seja, você trocou, né? Vamos chamar assim, Sim. você trocou uma coisa por outra. Sim. E por até meia foi uma dúzia, troca né? injusta, né? Porque não foi nem na mesma proporção, né? O outro aumentou ainda mais. Aumentou mais e com detalhe. Quando você tem um homicídio, em geral você tem uma disputa, né, individual, vamos dizer assim. Né? Alguém que quer o mal de outra pessoa por algum outro motivo, mas, enfim, não vou aumentar nesse detalhe. Muitas vezes no trânsito, aliás, hoje aconteceu um acidente fatal no anel viário, em que um motorista irresponsável provocou um acidente e matou uma vítima, uma mulher, um casal que estava no outro carro, uma mulher morreu. Tá? Que não tinha nada a ver. Ou seja, estava indo para o trabalho, de Sim. repente, naturalmente e tal. Nossa, eu acho que isso não me espanta, porque como eu ando de moto, cara, a Cambuí ali, que é a via que passa atrás do Putim, pô, tem dia que você sai ali. Teve um dia que eu tinha que ir pra casa do Thiago, o dia que a gente foi conversar com o senhor, que eu tinha que ir pra casa do Thiago, tudo, eu peguei a Cambuí e já tinha um acidente lá na metade da Cambuí já. Já que isso. o cara atravessou na frente de 2 motos. Aí, como ele atravessou no meio, tinha uma moto aqui, uma moto aqui, ele atravessou no meio e pegou os dois. Eu acho que é aquela Pegou sensação meia de banda de que... cada um. Acho que é aquela sensação de que a via é minha, né? Como... Não, tipo, você que me respeite. Então não tem segurança no trânsito. Então a segurança tem que ser ampliada esse conceito. Não é só o homicídio, né?
Segurança no trânsito importa. Muito. E aí, por isso, a percepção do cidadão que mora perto da escola, mas que leva o filho de carro, em parte é isso. Eu levo porque é mais seguro. Se nós tivéssemos segurança de fato, e inclusive criássemos um aparato, por exemplo, para esses horários de entrada na escola, de saída da escola, você ter, por exemplo, mais rondas da Guarda Municipal Da GCM, nas né? proximidades, você ter um programa de segurança no trânsito que induza o respeito à faixa de pedestre, induzam o respeito do motorista para com o pedestre, para com o ciclista, para com o Meu motociclista. Deus, professor, que isso, ó, o senhor falando aí, já vou te dar outro cara. Essa semana, hoje é terça. Terça. Sábado, tem uma faixa de pedestre aqui, ó, no começo da 9 de julho. Só que o semáforo é mais pra frente. Cara, tem uma faixa de pedestre ali, tinha uma senhora com o braço quebrado tentando atravessar essa faixa de pedestre quase 1 hora e ninguém para. Aí um cara Então- parou e esse cara que parou para essa senhora passar veio de trás e não parou e deu nas costas dele, velho. Bateu. Bateu e eu Pois fiquei é. assim, meu Deus, cara, era só parar o carro, É um você sai absurdo. São no José, semáforo ali. São José é uma cidade muito boa, não tem como negar. Mas ela peca muito nesse aspecto. No trânsito é muito Você sai imprudente. daquele E semáforo isso ali é da, um- da esquina do posto de gasolina, os caras já saem numa vontade que você fala, meu Deus, esse cara vai correr uma Fórmula 1, só pode. Pois é. E isso está trazendo outros problemas, né? Vamos lá, segurança no trânsito, então, é uma coisa importante. A gente precisa de um programa que trabalhe com isso, que tenha um programa de conscientização, de educação, né, para o trânsito, que envolva as escolas também, mas que envolva a sociedade. É, No primeiro momento você conscientiza e no segundo momento você cobra e fiscaliza, né? Fiscaliza, cobra e pune eventualmente se você tiver transgressão. Uma ação né? conjunta, né? de Conjunta. bagulho Então hoje não tem de nenhum, vários órgãos. hoje não tem nada disso. Você não tem nem a conscientização, nem a cobrança, nem a fiscalização e nem a punição. Então você não tem nada. Por isso o trânsito é assim, por isso o trânsito está matando cada vez mais. E aí torna a cidade insegura para andar pelas ruas, para o Volta no- pedestre. mas. Volta num pedestre que tá levando o filho de carro. Não, mas E aí volta, você. volta a falar também que a segurança do trânsito também não é só o motorista, às vezes é o próprio pedestre. Eu já vi várias vezes casos da mãe com o filho, ou o pai com o filho, pequeno, atravessando, tipo, a 3 metros da faixa de pedestre. Sim. Tipo, podendo causar um acidente e pior, ensinando uma criança a fazer errado. Porque, pô, é andar um pouquinho mais pra frente na faixa de pedestre. Então, tipo, já começa por aí, que o pedestre também já faz errado, né? Tá. Então é isso, quer dizer, então voltando àquela questão da mobilidade, se você resolvesse essa questão da segurança de fato e o caminho se tornasse seguro, e inclusive com um trabalho junto às escolas para incentivar que os alunos vão a pé, e etc., vão de bicicleta, usar o transporte ativo, suponha que você reduz em 30%, 40% o número de veículos nesse trecho. Você resolve o problema do condicionamento. Ajuda Pô, bastante. Entendeu? demais. E aí você não precisa de uma ponte estaiada, né? Muitas vezes você não precisa de uma ponte estaiada que não leva. Não vou nem comentar, né? Você sabe a ponte estaiada. Enfim. E é uma coisa não estrutural. Ou seja, não é uma obra de engenharia. Então, muitas vezes, É, a como o senhor solução falou, não é uma está mudança de em conceito. alargar vias, em obras de engenharia, obras que a gente chama de infraestrutura cinza, né? Então, é por aí que a gente pode pensar, se a gente pensa de forma mais inteligente e mais adequada ao que a gente chama de sustentabilidade. Acho que pegando o gancho do que o senhor tá falando aí, já pra gente também entrar na sua proposta de trabalho e tudo mais, você tem alguma coisa pra trabalhar junto aos transportes públicos do que a gente tem hoje, do que acontece, das empresas que estão fornecendo esse serviço de melhorias ou de coisas que... Porque eu acho que, bom, nós dois aqui a gente anda de ônibus. Nossa. E não é pouco, não. Geralmente eu pego um só pra vir pro estúdio, eu tive que pegar 2 porque deu problema nenhum hoje. Então assim, às vezes, só queria falar pro senhor só dar essa letra só. Às vezes, você acredita que o motor do ônibus quebra e a gente não consegue trabalhar? Você acredita que de vez em quando acontece isso aí? Não era para ser, né? Pelo menos isso não era para ser, pelo amor de Deus. Então a gente tem uma série você já levantou uma série de problemas. Tá? O motor quebra. Por que quebra? Porque é um ônibus que está com manutenção ruim. Tem uma questão com ônibus muito rodados, antigos, em operação aqui em São José dos Campos. Então esse é um outro problema. Eu vejo mesmo que alguns horários eu pego alguns ônibus que são top, mas tem Sim. uns horários que eu pego uns ônibus e você fala, meu Deus do céu. A questão toda é a seguinte: você terceirizou, né, o transporte. Então hoje é uma empresa, são empresas privadas que fazem esse transporte. Você faz a licitação, uma licitação que está atrasada.
Então, hoje você está com contratos precários, precisa resolver a questão da licitação urgentemente. E na licitação, inclusive, você cobrar que, de fato, você tenha toda essa qualidade, etc. Como não está em contrato precário, as empresas fazem o que querem. Por exemplo, elas trazem ônibus, compram ônibus usados em outras praças que estão fazendo troca e colocam para rodar aqui. Os famosos problema. pau de arara, né? É. E aí tem outra. Aí, bom, aí tem gente, né? O atual governo está tentando fazer uma licitação para trazer ônibus elétricos e, inclusive, comprar ônibus elétricos. Alugar, na verdade, mas uma quantidade grande, a um custo altíssimo, custo bilionário, que não vai resolver a questão do transporte. Qual que é a dor? Aliás, vocês podem me dizer de cadeira. Você mora onde? Eu moro no Putim. No Putim. São Judas. E você. Jardim São José 2. Jardim São José 2. Quase Caçapava. Pronto. Se você elencar assim, qual que é o grande problema do transporte? É o ônibus que quebra de vez em quando ou é o tempo que vocês gastam para chegar nos lugares? Qual que é? Acho que mais o tempo. Eu acho que, na verdade, quando o ônibus quebra, só aumenta o tempo, que já é grande. Então, o tempo, hoje, a grande dor, pelo que a gente percebeu da conversa com a população, é o tempo. Né? E de fato, por quê? Porque você tinha um mapeamento de linhas, né, de transporte que ele está desatualizado. Então você tem áreas da cidade que cresceram, que adensaram, que tem mais gente, etc. e tal, e essas linhas não estão adequadas para atender aqueles pontos. E por outro lado, você também mudou os fluxos de transporte. Uma coisa era, lá do São José 2, eventualmente você tem uma quantidade de pessoas que vai para o centro. Mas tem um segundo fluxo de pessoas que não vai para o centro, que vai para outro lugar. Que aí, na linha atual, ela tem que ir para o centro, do centro tem que baldear para outro lugar, e do outro lugar, baldear para o terceiro lugar. Ou seja, tem gente que pega 3 ônibus. E ele gasta 40 minutos em cada uma dessas linhas. Eu levo quase 2 horas para ir para casa da minha mãe. Pronto. Não, o Thiago, por exemplo, eu vendo do Putim pra cá, pra mim é um ônibus só, né? Que o meu passa aqui na Paraíba. Na José Longo. Aqui embaixo. Aí, quando eu mando mensagem pra ele, eu falo assim, tá tudo bem, tá, não sei o que. Ele falou, mano, já tô no ônibus, e era 7h30 da manhã. E eu tava acordando ainda. Significa. É verdade. E eu tava acordando. Então essa é a nossa diferença. Como eu pego um só, Sim. então enquanto ele já tá no ônibus, eu tô acordando pra pegar meu primeiro ônibus. Você pega o Eco, não? Não, o meu lá é não o... passa. o- Lá usa no Eco. não passa. O meu é que é o verdinho lá. É 305. 300, mas é o que lá é, né? São Judas. Não, o nome da empresa. Não é José. O verde é Maringá, né? Maringá. Vocês usam vocês falam pelo nome da empresa, às vezes. É, a gente chama... Ele é de outra cidade. E o meu, eu chamo pelos números. Que é muito mais fácil. Que é o 252, ou 302, ou o 305. Ele tá achando que aqui é São Paulo, é o do 230A. Esse camarada é de Black River, né? Isso, é outro nível. Eu falo pelos números. ligado? É difícil. Ele não tá acostumado ainda. Mas então, então a dor é o tempo hoje. E a gente tem como resolver isso de forma muito rápida. A gente não precisa esperar pela nova licitação, a gente não precisa comprar uma frota de ônibus elétricos, isso não vai resolver o problema. E a gente pode, com o remapeamento de linhas e com a inserção de algumas novas linhas, por exemplo, uma linha periférica que faça da região sudeste, Putim, aquela região, para a região oeste, por exemplo, Urbanova, você resolve boa parte do problema ali, né, desse segundo fluxo. E aí basta estudar, aliás, já tem estudo que mostra Eu lembro fluxo. que quando fizeram o Eco lá na Zona Leste, a ideia era essa, né? Ter mais igual para poder, tipo assim, ser um mini terminal para ter ônibus para outras regiões ali. O Eco é uma espécie de, vamos chamar de piloto, tá? De uma proposta interessante. Foi. Tá? Só que ela não foi levada a cabo, ou seja, parou ali no Eco. A ideia é que você tenha linhas troncais, linhas tronco, que fazem, por exemplo, um eixo norte-sul, né, um eixo leste-oeste, que tem mais ônibus e passando com mais frequência, ou, na nossa proposta, você pode até pensar que nessas linhas tronco, você vai ter um VLT, um veículo leve sobre trilhos, né, que é mais moderno, Sim. mais eficiente, não emite gás de efeito estufa, enfim, e é mais confortável. Né? Então, a gente teria esses veículos mais modernos nessas linhas tronco e teriam terminais como o Eco, mas em vários outros lugares,
e desses terminais você deriva linhas mais rápidas para as pontas. Como se fosse Tá. veias e artérias, né? Exatamente. Na computação ou na internet das coisas, a gente chama isso de composição estrela, né? Você tem uma radial estrela, você tem um Ali raio no, aqui, no depois... Putin tem a Cambuí, né? Pô, a Cambuí é uma baita via, excelente. Só que tem muito pouco ônibus que passa ali na Cambuí. Exatamente. E poderia ser A muito Cambuí mais usado. seria um canal de escoamento de linhas dessas Nossa, periféricas. por exemplo, eu pra ir pro bairro do Luquinha, que é o Irá, pô, o Irá e o São Judas são um do lado do outro, só que eu tenho que vir aqui pro centro, Sim, baldear pra pegar pro É um Irá. absurdo. Sendo Se que poderia Se você ter fosse direto, seria 10 minutos. um pro outro. Né? Pois É muito mais fácil, assim. É isso aí. Então, um remapeamento de linhas, uma atualização dessas linhas, à luz dos estudos mais recentes que tem, e já tem, nem precisa fazer muito estudo para fazer isso, é imediato. E a gente resolveria essa dor da população agora. E aí, com os estudos, né, a questão da análise do VLT e tal, você analisa a implementação de um plano, né, que mude, de fato, todo o formato do transporte coletivo, que aí seriam esses troncos, coletores, e aí você tem os terminais, e dos terminais, ônibus, inclusive, podem ser até menores, podem até adentrar melhor os bairros, tem bairro que tem ruas muito estreitas, que no ônibus grande não passa, e aí você não consegue chegar mais na ponta. Então, as pessoas têm que andar muito a pé para chegar até um ponto onde o ônibus passa. Então, a gente resolve boa parte desses problemas também. E aí a gente vai pensando, numa segunda etapa, nessa mudança do modal de alimentação, de combustível, vamos dizer assim, da frota. A gente pode começar a inserir devagar os ônibus elétricos, a gente ganha, inclusive, porque eles vão começar a ficar com preço menor. Hoje só tem uma produtora aqui no Brasil de ônibus elétrico, é uma chinesa. Mas assim, eu vou chegar nesse ponto da parte da ciência que eu tô aqui matutando, e da hora que o senhor falou que o senhor é professor envolvido na área ambiental. Que eu fiquei matutando uma questão aqui, mas assim, uma coisa que a galera precisa ver também é que nem todo substituir por veículo elétrico não quer dizer que vai melhorar o meio ambiente. Até porque, claro, combustível fóssil é poluente? Mas para gerar energia elétrica hoje em dia no Brasil também causa um desastre ambiental. Porque eu posso estar errado, mas eu acho que a maioria da energia elétrica no Brasil ainda é produzida em hidrelétricas, não é? Então isso também causa um impacto ambiental muito grande. Sim. Boa parte hoje, em torno de 60% da energia produzida no Brasil é hidrelétrica. A gente está aí com, por exemplo, quando você tem um período de seca, de estiagem muito grande, as hidrelétricas reduzem, né, o reservatório diminui, e aí você, por exemplo, tem que acionar uma segunda leva, que muitas vezes é energia térmica, termoelétrica, que é com algum tipo de combustível fóssil, geralmente. Tá? Então você teria que pensar nesse balanço. Então faz sentido você... Esse é outro problema, né? Quando a prefeitura fala, vou trazer 400 ônibus elétricos. Quando botar simplesmente ônibus elétrico na frota não significa que você está, de fato, mudando a chave do combustível renovável ou não. Por quê? Porque se você tem uma quantidade muito grande de energia termoelétrica na matriz, nesses momentos em que você tem uma diminuição do reservatório, você diminui a geração hidrelétrica, aí você tem inserção de combustível fóssil. Então você está trocando o diesel do ônibus pelo gás natural ou pelo óleo da termoelétrica. Né? É triste. Então, é triste. Não dá. Mas aí você tem outras possibilidades. Por exemplo, a prefeitura aqui lançou um programa que é interessante, mas não tem muita efetividade, de incentivo em pequenas empresas de terem painéis solares. Células fotovoltaicas lá, né? Célula fotovoltaica para geração e ficar menos dependente. Não é menos dependente, ela diminuir sua conta de luz, inclusive, desses pequenos comércios e tal, e ao mesmo tempo ir inserindo energia renovável no sistema. É legal. Agora, seria melhor ainda se ela pegasse esse programa, ampliasse esse programa e usasse essa geração de energia elétrica excedente, inclusive, para, assim, gerar o equilíbrio entre o que ela está consumindo nos ônibus elétricos e assim por diante. Aí você ampliaria esse programa e realmente compensaria essas inserções. Aí, beleza. Aí você caminha para mais sustentabilidade, mas você teria que mudar a chave. Né? Eu acho que agora eu vou entrar no ponto que eu pensei, que, assim, muito se fala de melhorar o trânsito, segurança, saúde, etc e tal, mas pouco se faz para mudar aquilo que é realmente importante,
que é a linha de raciocínio do cidadão, do eleitor. E, assim, sendo um professor que trabalha com ciência e agora é candidato à Prefeitura de São José dos Campos, eu não sei se o senhor concorda comigo, eu tenho uma alma de cientista também, viu? Cresci, assim, nossa, sou bitolado em ciência e eu acho assim, chega a parecer utópico pensar que, tipo, como eu vou convencer a galera que ciência é importante? Que pensar no meio ambiente é importante? Que, simplesmente eu preciso me informar mais é importante, porque é aí que a gente tem que trabalhar, né? Eu acho que como prefeitura, é trabalhar no incentivo da educação pra galera. Porque hoje, plano 2024, você vê uma galera contra a vacina, que você vê qualquer luxo voltando. Isso é a parte que eu acho que mais conversa com o nosso público, porque o público periférico tá cada vez mais distante da linha de raciocínio. De pensar na ciência, de que é importante vacinar, que é importante fazer certas coisas e tudo mais, estudar. Então, eu acho que como candidato, o senhor acha, e cientista, vou chamar assim, o senhor acha que é uma utopia convencer, mudar essa chave na cabeça das pessoas? Utopia não mas é algo bem complicado e se a gente voltar à nossa brincadeira do início do programa, que a gente tem um problema com direita e esquerda hoje no país, que Eu acho que o maior que problema é é maior isso, né? do que a questão só de direção Sim. de direita Acho e que o maior esquerda. problema é isso Tá? mesmo, é tirar essa E qual que é o problema? dualidade. E aí, pensando na ciência, talvez a dor maior seja justamente nessa questão da ciência. Então, tá, uma coisa é você discutir ideologicamente se é importante, o aborto é uma coisa importante ou não, e como Legalizar. fazer a legalização ou não, enfim. A legalização de drogas ou não, também, se é um assunto importante e tal. Eu acho que essa discussão é interessante, precisa ser feita para uma e para outra, e envolve ideologias. Sim. Tá? Agora, o problema é quando você tinha coisas sacramentadas, né, tudo, né, mais ou menos consolidado, e essa polarização começa a jogar dúvidas sobre isso. E a ciência penou muito com essa questão. A ponto da gente, inclusive, ter um crescimento de terraplanistas. Nossa, Né? sim. Então, isso dói, né? Isso dói para um cientista, né? Esse tipo e aí, vamos lá. Pensando, por exemplo, vacinas. A gente tinha uma cobertura vacinal há 15 anos atrás, aqui em São José dos Campos, que chegou a 90%, 98% foi um pico, né, de cobertura vacinal. E aí tinha muitas doenças que estavam se erradicando, foram erradicadas, sumiram do mapa. E agora com essa coisa, jogaram isso, que era uma coisa consolidada, todo mundo vacinava, de boa, não tinha preocupação e tal. Por quê? Porque eram décadas e décadas de ciência e mostrando que isso era bom, que funcionava e de fato funcionou. Aí começam as coisas a jogar a direita e a esquerda, a ideologia, contaminar esse ambiente e até para coisas que eram consolidadas, por exemplo, a vacinação para alguns itens em massa, e as pessoas começaram a questionar. Hoje, o índice de vacinação em São José dos Campos está perto de 50% para 60%. E aí tem doenças voltando. Você falou o nome da coqueluche, por exemplo. Sim. Eu fiquei sabendo da varíola também. Aumentando os casos de sarampo, coqueluche. Isso é terrível. É triste. Isso é terrível, isso é triste. Né? Então, acho que esse discurso ideológico, de direita e esquerda e tal, que é relevante, sim, está aí na sociedade e a gente tem que encarar. Agora, ele não poderia entrar nessa seara, não poderia entrar em coisas que a ciência já consolidou. Sim. Né? E a gente perde. Enquanto sociedade, a gente está perdendo. Hoje em dia, Pode falar. só para eu entrar nessa questão da vacina, hoje em dia a gente consegue, assim, né, a gente sabe que nesses bairros, além entrando na parte da saúde, tem, né, os hospitais maiores, tudo, mas tem as UBS e tudo mais Os que UPAs. atende, né, esses bairros de periféricos. Existe uma certificação que essas vacinas chegam lá, só não está sendo acessada essas vacinas? Tem, ou... não, elas chegam. Tem uma Elas galera que nem vai na UBS pra tomar essas vacinas. Ah, Não, Aí- o problema, o discurso é esse, é que a vacina Vai virar algo- jacaré. É uma coisa que vai te gerar outro problema muito Pô, sério. quem dera, jacaré, quem que mata jacaré, velho? né? Mas o que falta pra galera é mesmo só ir lá e vacinar, e é isso. É isso, é isso. Então, E aí eu bom, acho- aí, vamos lá. O que o poder público tem que fazer? O que o governo municipal tem que fazer diante disso? Ele tem que fazer uma campanha de conscientização, manter o nível da conscientização
ia às pessoas, lá na saúde da família, nas UBS, Sim. esclarecer, gente, é Essa saúde da importante. família é muito importante. E não se faz isso. Ou seja, ele não contrapôs o discurso de não vacinar com um discurso de não, vamos vacinar, porque precisa, é importante e tal. É. Por quê? Porque assumiu um caráter ideológico também. Ou seja, ele se vale, inclusive, dessa coisa. O discurso do terraplanista é mais envolvente do que o discurso da ciência, né? A gente sabe disso. Não, Por isso que a galera vai conquistando cada vez mais. E eu acho assim que isso tem a ver, eu posso estar errado, não sei. Mas assim, pseudociência tá no mundo inteiro, a gente sabe disso. Mas o Brasil tem crescido muito, porque o Brasil também é um país que consome muita rede social. Muita rede social. A rede social é bom, conecta pessoas distantes, é bom. Mas o consumo excessivo tem lá os seus problemas, né? Que a gente tá vendo, inclusive isso, eu acho que tem muito a ver. Porque a galera fica muito no imediatismo, Essas teorias da ser conspiração aí. tudo pra ontem, que a única coisa que lê é a manchete da matéria, É título. e muitas vezes a manchete que mais chama a atenção é a manchete da pseudociência. Sim. Às vezes é E engraçado quando a que galera lê algo de pseudociência, às vezes não Então, é só fofoca. a de NASA novo, solta vários jornais, a NASA solta várias coisas, mas assim, quem tá certo é o rapaz lá de Apucarana, em Não, e às Londrina. vezes- Com não, o e boné, com boné que tá não que a rasgado. Apucarana não pode ter um Não, jovem com cientista certeza. bacana, né? A própria NASA já é vítima disso, porque muito se fala de que, mas a NASA esconde informações, mas a NASA é só uma. É só uma de, sei lá, são, se eu não me engano, 18 ou 19 agências grandes no nível da NASA que tem no mundo aí. O cara faz uma E a maquete galera de não tá nem pizza aí. e fala pra mim que aquilo ali é o planeta. Pega E uma por- pizza e põe um vidro assim, ó. E, por Isso aqui, ó. exemplo, a gente pega, por exemplo, há uns anos atrás, o ex-diretor do INPE, que foi mandado embora porque tava mostrando O desmatamento, o real, né? desmatamento. Sim. Aí foi mandado embora e uma galera comprou esse discurso de que o errado era ele, não a galera que tava desmatando. É triste isso. Então, e a gente pena, por exemplo, nesse caso do INPE em especial, vamos falar da dengue, um exemplo Tá aí. do caso lá de como Que lidar. a cada 6 meses aparece essa doença aí. Tudo doença chata. Bom, a dengue veio há 4, 5 décadas, eu acho que, Por aí. né, que começou a surgir no país e se consolidou. Né? O mosquito encontrou um ambiente muito fértil, calor, verão especialmente, calor, úmido, chuva e tal, beleza. E a gente vai fazendo um certo controle. Né? O que se faz hoje é tentar controlar um pouco Todo a ano tem proliferação campanha de da mosquito dengue. e tal, para diminuir o número de casos. Por que se faz um controle? Porque é o seguinte, se você estoura o número de casos, olha o perrengue que é. Você estoura o número de casos, isso vai gerar mais internação. Quando gera mais internação num período muito curto de tempo, você lota os hospitais. Quando você lota os hospitais, você atrasa todo o processo de cirurgias eletivas que estavam marcadas e tal, parará. Então, você atrasa tudo. E, por outro lado, os perrengues grandes que exigiam internação também ficam meio... Né, aí vai gerar fila para tratar doenças, casos, né, complicados lá no hospital. E aí você tem mais morte. E aí você tem mais internações mais alongadas, problemas, perrengues maiores, entendeu? Tudo fica ruim. Ou seja, a dengue não é simples, uma dengue é uma febrezinha, não sei o que e tal, parará. Mas ela pode ter complicações, essas mais recentes estão tendo mais A complicações, hemorrágica, né? inclusive a hemorrágica. E se você não controla bem controlado, você tem esses picos como teve ano passado aqui em São José dos Campos. Aumentou o número de mortes e aumentou muito o número de internados e muito número de mortes e de internações associadas a outras doenças, mas que não tinha leito hospitalar, porque os casos de dengue foram tantos que entupiram a rede. E o que é doido, né? Porque a dengue é uma doença que é tão fácil de evitar. Então vamos lá. O que a prefeitura tinha que fazer? O INPE aqui e o CEMADEM trabalham com essas coisas, com as projeções meteorológicas, climáticas, certo? Ou seja, está aqui no nosso território, está no nosso quintal. Em junho do ano passado, tanto o INPE como o CEMADEM já projetavam que a gente teria um fim de ano com muito calor e muita chuva. Nem é propício. Em junho, isso já era sabido. O que a prefeitura deveria fazer? Logo no finalzinho de agosto,
já tinha que ter um batalhão nas ruas Planejamento. para conscientizar a população, para procurar focos, né, porque as primeiras chuvas já trariam o mosquito da dengue ia proliferar. Sim. E nada se fez. O Brasil Foi se trabalha... fazer quando? Em novembro, Que já tava. quando os casos começaram a pipocar. que o Brasil trabalha com a reparação, né? Não com a prevenção. Mas né? isso é um absurdo. Pensem na lógica que tem nisso aí. Isso não é nada inteligente para uma cidade que se diz inteligente. Com uma É dimensão. bem contraproducente, E inclusive. com tudo na mão, quer dizer, não é Apucarana, Sim. não é outra cidade que não tem um INPE, não tem um instituto do lado dizendo, olha, vai ter, ou seja, bastava inclusive um termo de cooperação entre a prefeitura e o INPE para prover essas informações de uma forma muito mais rápida também e até para saber como atuar. A gente poderia ter essas instituições indicando, por exemplo, outras formas de lidar com a dengue, outras formas de controle. Nós temos aí, por exemplo, o pessoal usa fumacê aqui em São José dos Campos. Isso é uma técnica arcaica. Né? Já se sabe que esse fumacê, primeiro, boa parte dos mosquitos já são quase imunes a esse fumacê. Já adquiriram resistência. Uhum. Tá? Então o fumacê não tem muita efetividade. A efetividade é jogar os mosquitos para dentro de casa. Porque joga na rua, os mosquitos vai tudo para dentro de casa. Enfim. Então, e tem outras técnicas que foram implantadas mais recentemente, 4, 5 anos atrás, como piloto em alguns lugares, mas estão funcionando. Né? Então, com engenharia genética, por exemplo, genética do mosquito. Outra, usando inteligência artificial para prever os pontos onde vai aparecer os locos e você antecipar essa ação. E a gente podia fazer tudo isso com instituições que a gente tem aqui. Sim, aliás, afinal de contas, São José é uma cidade inteligente. nós temos... Então, sobre esse aspecto porque a gente tem as instituições mais inteligentes, né, no nosso quintal. Não, a gente tem muita coisa e a gente aqui. não usa esse potencial. É a prova de que né? saber falar e pensar não quer dizer que é inteligente, né? Mas isso é uma discussão para outra conversa. Por falar em inteligência, educação e tudo mais, assim, eu acho um pouco ruim quando o Ministério Público trabalha de certa forma na educação. Diretamente na educação. Que nem, por exemplo, em junho agora teve o lance que pediu para retirar o livro lá dos Meninas Sonhadoras, Mulheres Cientistas. Acho que isso aí tem um impacto muito grande para a educação, não tem? Porque a gente tá, além de estar trabalhando com assim, introduzindo as crianças à ciência num contexto geral, a gente está formando pessoas. E quando a gente tira tudo que ensina a esse futuro adulto questionar, isso é muito pesado, não é não? E nesse caso em especial, mas vamos lá, de novo falando daquela coisa da direita e esquerda, né? De viés. Eu acho que existe sim na sociedade essa divisão, vamos dizer, ideológica, tem os que são mais conservadores, os que são mais à esquerda, etc e tal, e esse embate é natural que aconteça, tá? O problema é quando ele começa a contaminar de tal forma coisas que já estavam consolidadas que não tinham, porque, né? De novo a ciência entra no... O que é aquele livro? O que era aquele livro? Aquele livro era simplesmente um livro que contava a história de algumas cientistas, não só cientistas que a gente pensa em ciência, pensa logo em matemática, física. O jaleco branco, né? Mas tem as ciências humanas, tem as ciências sociais, ou seja, pegava pessoas que eram, de alguma forma, cientistas ou que eram, né, tinham uma proeminência em algumas áreas da ciência e contavam a história delas. Contavam para quem? Especialmente para meninas na idade escolar, para que elas se inspirassem. Por quê? Tem algumas áreas da ciência, por exemplo, que elas são altamente desequilibradas em termos da presença das meninas, das mulheres. As engenharias, de modo geral, ainda são muito... Há uma predominância de homens, e assim por diante. Então, quanto maior a área acadêmica, menor a presença feminina. Se você for para um mestrado, doutorado, para esses lugares onde a academia é muito mais masculina do que feminina. Para alguns cursos, viu? Tem de modo geral, e se a gente pegar a pós-graduação ela é mais variada. Tá? Então, hoje tem um acesso feminino razoável, mas tem alguns cursos que ainda são muito concentrados em masculino. Mas esse livro é isso, é para despertar o interesse de meninas lá nos anos iniciais e tal. Olha, tem uma carreira aqui que você pode seguir, é interessante e tal. Né? E aí um vereador
Isso é a pior das coisas. É um vereador que é desse que gosta de lacração, muito mais do que de ideias e de coisas importantes para a sociedade, simplesmente faz uma divulgação dizendo que, olha, o que estão fazendo? Então, o livro está promovendo não sei o quê, que é uma mulher assim assado, que defende isso, que defende aborto, que defende não sei o quê. Escuta, em momento algum o livro faz apologia ao que essa pessoa, aquela mulher que está lá, defende. Ele só mostrou o histórico dela. E ela é uma referência, ponto. Agora, se ele vai entrar nesse mérito e tal, e aí o que fez o prefeito, que é o pior ainda, né? Uma coisa é um vereador bradar um absurdo e tudo bem, vai ficar na bolha dele e pronto, acabou. O prefeito vai e compra, né? Não, realmente, por quê? Porque é uma pauta que está vinculada à direita, eu vou pegar isso aqui. E compra a ideia e proíbe, né? E recolhe os livros e proíbe. Isso é censura. Isso é a antítese da liberdade. Que, aliás, olha como as pautas são engraçadas, né? A direita que, às vezes, defende a pauta da liberdade, mas, na verdade... É a liberdade que lhes convém, né? A liberdade que lhes convém, enfim. Então, é complicado. Então, e aí o prefeito recolhe o livro e... Né? Bom, saiu agora a notícia, acho que 2 dias atrás, que saiu a sentença obrigando a prefeitura a recolocar o livro nas escolas. Foi, eu né? Então, tava lendo sobre. Então, a coisa meio se refez aí. Mas não precisava disso. Né? Tipo, não precisava disso. Sim. É bom que tenha voltado, mas é bom também que tenha acontecido pra galera também aprender a pensar, né? Porque, assim, eu acho que por mais que o candidato X, Y tenha uma cartilha política que eu sou contra, mas, assim, é importante a gente ouvir. É importante a gente ouvir e debater e não, assim, simplesmente vetar. Porque, às vezes, até a linha de raciocínio extremamente oposta à minha vai me educar. Vai aprender a observar de outra forma. Por isso que é E olha só que interessante, até faz muito sentido falar isso aqui no Pretinho Nada Básico. Que é o seguinte, a autora do livro, que foi, né, retirada, etc., do que gerou a polêmica, é uma juíza negra. Quer dizer, é uma exceção no país. Tá? Então, até isso é um chamariz, é uma coisa para mostrar para as meninas, né? Que é possível, né? E para as meninas negras, que é possível, né? Que tem uma realidade que elas podem quebrar, né? Aspirando, né? E se inspirando em pessoas assim. Então, Professor, pra gente já encaminhando também pro final, porque o senhor tem horário, o senhor tem agenda, porque a pessoa que é candidata à prefeitura, ela tem que cumprir uma agenda, com certeza. Ainda mais na reta que a gente tá, né? Pois é. Só pra gente finalizar, pô, se o senhor quiser trocar uma ideia com o nosso público, que é o público de comunidade, esse momento é seu, que é o público que tá nos assistindo, que, pô, é a galera do Campos Alemães, é a galera do Campos São José, do Motorama 1, 2, 3, Inês, 1, 2, 3, 4, 5, tudo quanto é número aí que tem. Liga não, gente, ele é novo na cidade, viu? Não, que eu já perdi no... O Santo Inês acho que tá no 3, né, ainda, né? Tá no Então, 3. estamos no 3, então beleza. Então, se quiser trocar ideia com essa galera aí, pô, o momento é do senhor, e se quiser falar qualquer coisa, tá aberto aí pro senhor, fica à vontade. Vamos lá. Então, vocês viram aqui um pouquinho, né, do que a gente está colocando aí como proposta para a cidade. Nós achamos que São José dos Campos tem um potencial imenso, falamos um pouco desse potencial aqui, para ser uma cidade muito mais referência, comparada a grandes cidades iluminadas no mundo, né? E não só a média do estado de São Paulo, ou a média do Brasil, né? O Brasil tem 5.570 municípios e muitos deles em estado precário. Se eu for me comparar com a média do Brasil, para muitas coisas, eu estou me comparando eu estou fazendo o que a gente chama de uma ode à mediocridade. Procurem aí no dicionário, vocês vão ver. Uma ode à mediocridade. Ou seja, eu estou simplesmente dizendo assim, eu estou insatisfeito aqui com essa coisa assim, desse jeito. Tá? E a gente pode muito mais. Nós, vocês da Quebrada, o pessoal da Perifa, enfim, a gente tem condições de juntos propormos ações e transformação, especialmente a partir da educação. A educação junto com a cultura. Tá? A gente estava comentando agora há pouco sobre a questão do hip hop, né, como um eixo, né, de transformação cultural que a gente pode utilizar
abrindo as escolas nos fins de semana, cada escola municipal e estadual passar a ser uma espécie de ponto de cultura também, aberta nos fins de semana, trazer a comunidade a participar desse processo, a comunidade local a participar desse processo, ter formações para essa comunidade também, enfim. A gente tem uma infinidade de possibilidades que não são aproveitadas. Então, o que a gente quer fazer é aproveitar todo esse potencial, aproveitar o potencial que as instituições que a gente tem aqui nos possibilitam. Por exemplo, a gente tem ITA, tem Unifesp, Unesp, Univap, FATEC, IF, nós temos uma ETEC, FATEC, enfim, nós temos uma série de instituições públicas que poderiam trabalhar junto com as escolas municipais, estaduais, trazer os cursos de pós-graduação para criar e desenvolver soluções para a cidade, trazer esse público junto, reforçar a educação nessas escolas periféricas que estão passando por perrengue. Tem nota 3, 4, que absurdo que é isso, né? E isso abre um leque de oportunidades. Imagina um aluno na perifa estudando numa escola, nota 3,6 no IDEB. Não estou nem dizendo que o IDEB é o melhor indicador, mas é o indicador que a gente tem. 3,6 de 0 a 10. O que você faz com um aluno, né? Um professor com um aluno que tira 3,6? Sim. Né? Ele vai dizer, cara, você está reprovado, você vai precisar estudar mais. Isso que está acontecendo com o município de São José dos Campos e Educação. Então a gente pode fazer essa transformação a partir da sociedade, com a comunidade, né? E começando, inclusive, justamente nessas escolas que estão em ambientes mais vulneráveis, que a gente pode trazer a comunidade, colocar a cultura para trabalhar junto integrado, educação integral. Não é educação em tempo integral, é integral, né? Ou seja, é tempo, mas é a integração de agendas da cultura, da saúde, da educação, da segurança, trazendo no mesmo barco. Então, se você gosta dessa ideia, você acha que a gente tem esse potencial, acredita assim como eu e como os nossos vereadores, nós temos 8 candidatos a vereador aí também, vem com a gente, digite 12 lá nas urnas no dia 6 de outubro. Se não tem candidato a vereador ainda não estiver lembrando o número, coloca 12 também para vereador. Qualquer um dos 12. Qualquer um dos 12. Lembra, o DDD 12 da região. Pronto. São os 12 apóstolos para aqueles que Pronto. né? Enfim, é 12. Vem com a gente, porque a gente vai fazer essa transformação juntos. É isso, professor. Pô, obrigado, né? Que isso. Palma pro homem, palma pro homem. Pô, a gente só tem muito a agradecer, primeiramente pela disponibilidade da agenda, do espaço que você nos cedeu e desse papo. Como a gente... Bom, para falar para todo mundo aqui, o Thiago, ele protocolou todos os convites, então o professor Wilson aqui, ele não é o único convidado, tá? A gente também tá chamando e conversando, com os outros demais candidatos para a prefeitura, então o professor Wilson é um, mas ainda, se Deus quiser, a gente vai ter outros aqui. Um beijo especial para a classe dos trabalhadores, dos coletores que apoia esse homem aqui, com certeza. Um beijo de Gué. Infelizmente não pôde comparecer aqui, mas tá aí. Então, mano, os coletores de lixo é nóis. Salve de Gué. O Digué é o nosso exclusivo charmeiro. Exclusivo. Os coletores que, mano, que curte, que fortalece a gente, porque os coletores, mano, deixa like muito, fortalece demais a gente. Verdade. Então, professor, é só isso, a gente só tem a agradecer. Gente, valeu. Obrigado pela Gostei oportunidade muito. mesmo. E quero voltar, porque o papo tava bom, a gente conversou 10% só do que... Até porque conforme eu fui ouvindo o senhor aqui, veio outra coisa que eu tinha que ter falado, mas aí fica pra depois, fica pra uma Tem parte bastante 2. coisa. Não, pode ter certeza, o Luquinha vai fazer a magia ali, ó, do fechamento. Se tem, assim, agora isso é apartidário, é fora de Tô aprendendo as magias aí. E o que eu vou falar agora é apartidário fora de contexto de eleição, mas assim, se tem vamos dizer assim, um grupo que eu gosto de conversar são professores, viu? Eu gosto muito porque, sei lá, a gente não para de aprender quando a gente conversa com eles. Então... E muito porque o senhor falou sobre escolas, sobre projetos. Nós somos oriundos de projetos sociais, né? E a gente sabe que se a gente não tivesse passado por esses lugares, a gente sabe onde a gente ia estar. Provavelmente a gente não ia estar aqui. A gente tá aqui contrariando a estatística, né? Eu tô com 29, ele tá com 47, né, mano? Que papo é esse, Willis? Eu te dava menos, rapaz. Eu tenho menos. Então é isso. Se a gente não fosse sair, se não fosse nossos professores ou as pessoas, tutores que vieram com a gente aqui do lado assim, ó,
Aí pronto. E os professores, às vezes, fazem muito mais além do sistema, além do que o sistema favorece que eles façam, né? Tem professores que viram a chave das pessoas, isso Tem uma crônica pra sair no final do ano aí, futuramente. Tô até conversando com o Marco que eu vou escrever uma crônica que é. Eu tenho uma crônica escrita na minha cabeça que chama o Eterno Bibliotecário. Que eu lembro quando eu tinha 13 anos, de 13 aos 15 anos, meu pai e minha mãe estavam passando pelo processo de separação. E eu saía de casa pra ir pra biblioteca, pra ficar na biblioteca escondida com os livros. E aí o bibliotecário, o João Ricardo, ele me acolhia lá. E até fechar a biblioteca. E eu que ficava legal. lá no meio dos livros, lá, sozinho, só eu e ele lá. Somos rodeados por cara, então, professores. Essa crônica É o vai que- sair é o que futuramente. fez a virada da chave. É isso, né? É por isso que eles trabalham A de gente- forma, né? Legal, vamos fazer um pra gente falar dessas crônicas. Eu Nossa, também tenho umas vamos- crônicas de vida pessoal, acho que é legal isso aí. Quando eu tinha. a cabeça O primeiro aqui é livro cheia que eu de li ideia, foi o viu? dele, que eu lembro que eu sentei no chão, foi o Mundo de Sofia, que era um livro sobre filosofia. Filosofia, isso aí. É isso. E era isso. É nóis! Fechou, Vamos? galerinha? Magia? Beijo pra